Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Valdir Carvalho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vidrão Bag Brasil. Esse é o episódio número 24 da segunda temporada e hoje é dia 30 de julho de 2018. E nós vamos falar sobre o assunto de hoje, é VMware NSX Cloud com o Thiago Koga. Mas antes da gente continuar, vamos aos nossos recadinhos da galera aqui. Primeiramente, boa noite a todo mundo que tá online aí, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tem a área de questionário aí, ou na área do chat também, pode só perguntar lá, fiquem à vontade. Dando continuidade, o Vidrão Bag é um podcast que fala sobre tecnologia e acontece todos os dias em diversas partes do mundo aí. A gente tem o Vidrão Bag no Brasil, às segundas, o Vidrão Bag no Latam, que é em espanhol, o Vidrão Bag nos Estados Unidos na quarta-feira, que é em inglês, o Vidrão Bag na Europa. Então, se você quiser acompanhar os outros episódios, é só acessar vibrambag.com e lá você vai conseguir ver todos os outros vídeos. Siga também no Twitter, @vibrambag, @vibrambaglatam, vibrambagmia e a gente aqui, o Vidrão Bag Brasil. Para participar, é só usar a hashtag Vibrambag ou Vibrambag Brasil. Vamos lá, próximo slide. Lembrando que nós estamos no Facebook, facebook.com/Vidrão Brasil, então curta lá a nossa página. Estamos também no YouTube, youtube.com/Vidrão Brasil. Vocês podem assinar o nosso canal e assistir todos os vídeos que a gente já produziu, inclusive esse já vai estar no YouTube em alguns dias. Estamos também no Twitter, @Vidrão Brasil, então segue a gente, interage com a gente lá. E pelo Twitter você fica sabendo dos próximos episódios e tudo aí que está acontecendo. Agora os recadinhos da semana, só para relembrar, inscrições do vExpert 2018 vão até amanhã, 31 de julho, então se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. A VMworld dos Estados Unidos 2018 acontece no próximo mês, a gente está há um mês, aí, menos de 30 dias da VMworld, então acontece entre os dias 26 e 30 de agosto, lá em Las Vegas. Todo o time do Vidrão Bag Brasil vai estar presente, então se você estiver ouvindo essa gravação e estiver lá por Las Vegas, vai procurar a gente vai estar lá no VMTN Space, tem um lugar lá que você consegue encontrar com a gente. Você também vai poder assistir os Vidrão Bag Tech Talks ao vivo, depois a gente vai deixar o link aí do YouTube, mas praticamente vai estar no canal do vibrambag.com lá no YouTube. E os vídeos são transmitidos ao vivo durante todo o evento. E mais um recadinho aí, nós temos 4 blogueiros aí que são do Brasil, que são os bloggers oficiais da VMware, vão estar lá, vão estar produzindo conteúdo. Tem o Ricardo Conzati, que é aqui do Vidrão Bag, que está online aí. Fala oi, Ricardo. Fala, pessoal, beleza? Então, o Ricardo Conzati, o Solutions for Crowds. Tem o Rodrigo Roveri, do blog Cisco Redes, ciscoredes.com.br. Tem o Tárcio, que também é do Vidrão Bag, que está aqui nesse episódio com a gente. E tem o Wesley, que é o IT Proland. Então, prestigiem esses blogs aí e acompanhem, coloquem lá no feed para vocês ficarem ligados em tudo que vai acontecer na VMworld. Cobertura brasileira, a gente tem que prestigiar. E para finalizar, o Call for Papers, estamos sempre precisando de gente para vir falar aqui, para vir contar sua história, vir contar os seus projetos, algum produto que você domina, alguma tecnologia que você conhece. Então a gente está aberto para a participação da comunidade. Sem a comunidade, sem vocês, a gente não consegue fazer o Vidrão Bag, a gente não consegue estar aqui toda semana, porque senão vai ficar muito repetitivo, sempre eu, o Ricardo, o Tarso, o Wesley falando, e não foi para isso que a gente iniciou o Vidrão Bag. Então a gente realmente precisa de vocês aí participando. E só reforçando, então a gente está no Twitter, no Facebook e no YouTube como Vidrão Bag Brasil. Na semana que vem a gente vai ter o Alexandre Prado, que é MVP, arquiteto de soluções. Ele já fechou a data, mas ele não falou o tema. Eu espero atualizar, conseguir o tema dele entre hoje e amanhã. E aí quando esse vídeo for pro ar, na magia da edição, a gente já acerta e conta qual que é o tema dele. Ok? Então é isso, pessoal. Agora eu vou passar a palavra pro Thiago Koga, o nosso convidado dessa noite. Primeiramente, muito obrigado, Thiago, por estar participando aí. Eu sei que
sua vida é bastante corrida, então a gente está super feliz de ter você aqui, de você ter aceitado vir conversar com a gente. Muito obrigado e se apresenta aí, eu já vou te colocar como apresentador. Legal. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar aqui já a minha tela, my screen, ok. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Thiago Koga. Me avisa se vocês estão enxergando aí os slides. Já estamos vendo, tá ok. Legal. Bom, então assim, a ideia hoje é tentar fazer aí o máximo possível, mais interativo, tá, com quem está assistindo, até mesmo para quem depois vai assistir a gravação aí no YouTube. Eu não vou ficar só passando slide aqui, mas a gente vai conversar bastante e eu vou tentar fazer um mix aqui de slides e uma demonstração live, né? Então, assim, se tiver algum problema, alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que não funcionar, a gente sabe aí que são os pormenores aí dessa vida nossa aí de fazer demonstração live, né? Então, deixa eu começar aqui me apresentando para vocês. Eu sou Network and Security System Engineer aqui na VMware. Basicamente, eu trabalho na BU do NSX e outros produtos de redes e segurança, tá? Eu estou mais ou menos quase 5 anos na VMware. Agora, em setembro, eu completo 5 anos. E eu fui um dos primeiros SEs, ou um dos primeiros pré-vendas de NSX aí na América Latina. E aí, há uns 2 anos e meio atrás, eu recebi um convite da VMware para me mudar para os Estados Unidos e atender alguns clientes aqui nos Estados Unidos, mas basicamente aí Caribe e Centro-América. Então, são os clientes que eu estou trabalhando hoje. Obviamente, tenho sim um envolvimento com todo o pessoal da América Latina, acabo ajudando em alguns outros projetos, em algumas outras regiões, até mesmo pelo conhecimento e pelo trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aí do que a gente tem feito, um produto novo. Na realidade, é uma extensão do NSX, para quem já conhece o NSX, que já está trabalhando com o NSX para o seu próprio data center, para o data center privado. Agora a gente vai começar a brincar com o NSX também para fora do data center. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso, eu vou mostrar para vocês. E aí, se vocês tiverem dúvida, vão comentando, vão fazendo perguntas. Ok? Ok, legal. Deixa eu perguntar, do lado do meu slide, vocês estão vendo uma tela, alguma coisa assim ou não? Nós estamos vendo já o seu PPT com o VMware Brasil e seu display aqui do seu nome, nós estamos vendo. Ok, então vamos lá. O que tá aparecendo legal. Aí, tava aparecendo a barrinha do Mac, agora sumiu. Legal, é isso que eu queria saber. Bacana. Então, assim, para a gente começar, eu vou trazer algumas novidades, tá, para vocês durante essa apresentação. Uma delas é, acabando de sair do forno, eu queria mostrar para vocês e comentar com vocês o que eu e o Caio Oliveira, que também é um pré-vendas da VMware na BU de NSX, a gente escreveu aí durante os últimos 1 ano e meio, mais ou menos, esse livro chamado VMware NSX Automation Fundamentals, onde a gente teve o privilégio, digamos assim, de ter o forward, que é aquele prefácio, né, escrito pelo Martim Casado. Então, assim, foi muito interessante aí as conversas que a gente teve, e esse processo foi um processo de aprendizagem para a gente também, e o lançamento oficial do livro vai ser no VMword. Então, todos que estarão aí no VMword estão convidados para estar lá. Eu e o Caio vamos estar assinando os livros. Gostaríamos de falar aí principalmente um pouco de português, mas estaremos lá e recebendo a todos vocês. Ok? Bom, muito bacana. Então, esse livro está de grátis? Esse livro é uma ótima pergunta. Esse livro a gente vai distribuir alguns no VMword de graça. Obviamente, existem os guias da própria VMware que estão distribuídos aí via PDF, mas o que a gente vai tentar fazer, eu e o Caio, é sempre que a gente tiver em alguns eventos, a gente vai, nem que a gente tenha que comprar, para a gente poder distribuir de graça aí para o máximo de pessoas que a gente tenha. Mas, obviamente, ele vai ser vendido depois no VMware Press, mas vai estar disponível em outros lugares também, né? Boa. Legal. E vai ter que ter assinatura especial para o pessoal do Brasil, hein? Uma dedicatória ali. Vamos combinar uma coisa aqui, hein, ô Koga. Você vai guardar 3 desse aí pra gente e a gente vai fazer um próximo episódio desse aí. Vai voltar você e o Caio e aí a gente vai sortear pro pessoal do Vibrambag, hein? Combinado? Fechado. Ótimo. Ótima ideia. Fechado. Tá gravado aí, hein, pessoal? Depois vocês me Tá gravado. Tô me comprometendo e o Caio vai escutar isso aí depois. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Bom, então assim, quando a gente começa a falar das novas coisas que têm acontecido de uma maneira geral, né, essa parte de transformação digital e tudo isso que a gente tem visto no mercado, a gente viu alguns estudos, não só de fora da VMware, mas também dentro da VMware, que em média, isso é em média, mas é um estudo global, né? Em média, as organizações elas usam 5 diferentes tipos de nuvem.
Ou seja, nuvem da IBM, nuvem da UOL, nuvem da Amazon, nuvem da Azure, dependendo do que o cliente quer fazer, a empresa quer fazer, ela vai para a nuvem que está mais enfocada naquilo. Então a gente, por exemplo, viu agora recentemente a Google Cloud, o GCP, anunciando tudo que eles estão fazendo com o Kubernetes. Então, por exemplo, vem uma empresa nova, quer fazer alguma coisa de Kubernetes, vão na Google, mas ele já tem alguma coisa na Amazon, já tem alguma coisa na Azure, e assim vai. Então, assim, internamente na VMware, para a base instalada da VMware, a gente fez uma pesquisa bem interessante também, que indicou que mais ou menos 67% de quem tem já VMware no data center privado já está usando múltiplas nuvens. E múltiplas nuvens, eu digo mínimo 2, tá? Então, assim, esse advento da nuvem pública, assim, invariavelmente, veio para ficar, já está acontecendo, e a gente tem visto cada vez mais essas ofertas de nuvem crescerem aí nesse mercado, né? E aí, o que é interessante? O interessante é o seguinte, se você quem está aqui assistindo esse webinar, esse webcast, vai ver o seguinte, que não importa se é nuvem privada, se é nuvem pública, cada área dentro das empresas tem uma necessidade diferente. Então, por exemplo, se é uma pessoa de operações, ela quer que melhore a infraestrutura, melhore a resiliência. Se é um cara de TI, de IT, o cara quer o melhor dos mundos, né? O cara quer usar o que a Amazon oferece melhor, o que a Azure oferece melhor, a IBM e assim por diante. Então, cada um tem a sua necessidade específica. Só que o que acontece? Quando a gente olha para todos esses ambientes, e acabam sendo, digamos assim, de certa forma, ilhas, não? Porque, assim, as ferramentas são diferentes, os conhecimentos para cada uma dessas nuvens são diferentes. Às vezes, tem que contratar pessoas especializadas para trabalhar com cada nuvem. E aí a pergunta que fica é, como que eu consigo gerenciar e ter uma segurança em cima desses ambientes? Porque justamente a cloud está virando um novo silo, né? Exato. Está virando os novos silos. Que a gente tinha aquele silo dentro de casa, hoje a cloud A, B, C e D é os novos silos. E aí o problema que a gente tinha de casa passou a ser um problema na cloud, né? Exato. O problema que a gente tinha em casa, com a questão das VLANs, determinados pods, isso a gente resolveu com o NSX. Então o NSX hoje, o NSX Data Center, ele já permite com que essas ilhas sejam quebradas no data center privado. Só que quando a gente olha para o data center, ou a nuvem pública, melhor dizendo, e a pergunta que vem é como que a gente consegue resolver isso? E o interessante é o seguinte, os clientes que já têm NSX, que já conhecem os benefícios do NSX, começaram a perguntar para a VMware, olha só, é muito legal o que eu tenho aqui com o NSX, essa microsegmentação que eu faço, essa extensão entre sites que eu faço, mas olha só, eu não tenho só data center privado, eu tenho nuvens, eu tenho Amazon, eu tenho Azure, eu tenho IBM, eu tenho UOL, eu tenho outras nuvens. E aí, como é que eu começo a brincar com essa infraestrutura, a garantir segurança, governança para diferentes ambientes de nuvem pública? E aí, a VMware, através do conceito de Virtual Cloud Network, que basicamente é o quê? É começar a pensar para fora do data center. Então, agora a gente, com o Virtual Cloud Network, a gente não olha só para dentro do data center, onde tem o VMware, vSphere, o hypervisor, o hypervisor da VMware. Não. Agora a gente começa a olhar para o Branch, a gente começa a olhar para Telco, para 5G que está vindo aí, a gente começa a olhar para nuvens híbridas, a gente começa a olhar para a nuvem da Azure, nuvem da AWS e aí por diante. Então, dessa forma, a gente começa também a trabalhar com nuvens nativas. E para que isso? Para que a gente consiga oferecer uma conectividade e uma segurança consistente, fim a fim, ou seja, não só dentro do data center, mas agora expandindo essas fronteiras e começando agora a olhar de uma maneira mais abrangente essa conectividade e essa segurança. Então, quem faz isso, Koga, é o NSX Cloud. Quem faz isso? Essa mágica. É o NSX Cloud, exatamente. Então, assim, primeiro eu quis mostrar um pouco do que está acontecendo, um pouco do problema, e agora a gente vai entrar um pouco mais e explicar como que o NSX consegue fazer essa mágica. Legal. Se você me permitir algumas perguntas simples, né? O NSX Cloud, então, como você comentou, ele é um add-on? Eu preciso ter NSX na casa do cliente já? Ou é algo que ele pode não ter em casa e só ter na cloud? Ou ele é um add-on que eu compro a parte? Me fala um pouquinho, qual que é a integração hoje com o NSX que já está no mercado há 3 a 4 anos? Bem, se ele fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Legal. Essa é uma excelente pergunta, porque a gente percebe que os nossos clientes que já compraram o NSX, então a gente percebe o seguinte, tem cliente que comprou o NSX para fazer o caso de uso de segurança. E aí o cliente, por um determinado momento, ele sentiu uma necessidade de fazer load balancing. E aí ele começa a conversar com as pessoas da VMware e começa a entender que também no próprio NSX existe essa capacidade de fazer load balancing. Então não necessariamente o cliente tem que comprar novamente o NSX. Por quê? Porque o NSX é uma plataforma que oferece diferentes casos de uso. Então assim, e aí o que acontece? Esses mesmos clientes que já têm o NSX hoje em casa,
eles podem optar para usar ou não o NSX Cloud. Então, o NSX Cloud, ele é sim um add-on, tá? Por quê? Ótimo. Porque o NSX Cloud, ele é cobrado, ele é consumido com base no que você tem no seu ambiente público, na sua nuvem pública. Ou seja, por exemplo, se você já tem o seu data center, já tem o NSX rodando, e você quer proteger 100 máquinas na Azure, ou 200 máquinas na Amazon, você vai pagar com base num consumo médio de CPU dessas máquinas rodando na Azure e na Amazon. Ok? Ah, tá. Então ele é um serviço, não é uma licença que eu vou comprar e eu posso estender, não. Então eu vou me conectar na cloud A, B, C e D, e dependendo da quantidade de workload, ele vai ter uma forma de medir e vai me cobrar isso por uso que eu tiver na cloud, né? Correto, Legal. exatamente. A gente chama de subscription na VMware, mas a ideia é justamente essa. E aí pode ser um subscription por ano, por 2 anos, por 3 anos, e aí vai. Perfeito. Legal? Bom, então vamos lá. Quando eu comento com vocês a questão de consistência, né? O que a gente quer dizer, né? A gente quer dizer o seguinte, por exemplo, quando você cria uma aplicação, essa aplicação ela pode ter a camada de front-end dela hospedada na Amazon, para aproveitar, por exemplo, toda a capilaridade que a Amazon oferece de CDN, tá? Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar o conceito de CDN, basicamente a Amazon tem os seus determinados POPs de infraestrutura, e nesses POPs ele consegue fazer cache dessas informações, então dependendo de onde a pessoa está acessando aquele determinado site, web, aquele conteúdo ele está mais próximo do usuário final. Então, não necessariamente você precisa consumir todo o recurso de banda até um data center específico. Então, por exemplo, se a minha camada web ela está hospedada na Amazon ou na Azure, aqui, por exemplo, se eu tenho uma aplicação 1 aqui ou uma aplicação 2, a ideia do NSX Cloud não importa em qual desses ambientes eu esteja, quando eu definir uma política de rede ou uma política de segurança, ele vai automaticamente se replicar para esses outros ambientes, tá? Então, por exemplo, falando especificamente de segurança, no primeiro momento, quando a gente começa a definir políticas de segurança, então, por exemplo, eu defini uma política verde, ou uma política azul escuro, ou uma política azul clara, não importa se essa máquina ela está no meu data center privado, se ela está somente na Azure, ou se ela está em qualquer outra nuvem suportada pela VMware, tá? Essa configuração, ela automaticamente ela vai se dissipar e ela vai estar presente nessa infraestrutura. Por que isso é legal? Por exemplo, imagina o seguinte, você dentro da sua empresa trabalha com segurança, tá? Então você trabalha com segurança, você está focado em criar um padrão de governança, criar um ambiente de PCI, assegurar que tudo vai estar seguro, que as portas vão estar fechadas, criar um modelo de Zero Trust. Só que acontece, vai um pessoal de marketing na Amazon e compra lá 10 servidores, 20 servidores por uma campanha de marketing que eles vão fazer. E você não tem controle sobre isso. O famoso Shadow IT, né? Eles acabam criando o Shadow IT e você não tem segurança nenhuma nisso, né? Exato. E aí, o que a gente está propondo aqui com o NSX Cloud é justamente isso. Uma vez que você definir uma política, se a pessoa que vinha aqui de marketing e ela comprar essas maquinazinhas aqui na Azure, essa política vai estar garantida. Como que a gente consegue fazer isso? Eu vou mostrar para vocês, mas basicamente usando tags dessas nuvens Isso e essas tags... pegar nessas páginas de tag. Então quer dizer, aquele security group que eu estou acostumado, que facilita muito na minha criação de uma regra de segurança dentro de casa com o NSX, eu poderia, assim, a toda máquina que começa com web, e aí, independente se ela está na web dentro do meu vSphere, ou se está na AWS, Azure ou qualquer uma, eu consigo fazer uma relação de tag, para ter uma única política para todas as minhas máquinas independentes da cloud. Isso seria mais ou menos essa linha de raciocínio? Exatamente isso. A ideia é justamente essa, ou seja, para quem já conhece o NSX, já está acostumado com o NSX a criar esses mecanismos de agrupamento, a ideia aqui é a mesma. Então, você vai poder agrupar por nome, você vai poder agrupar por etiqueta, que são as tags, né? Você vai por sistema operacional e assim por diante. Ok, excelente. Legal. Então, deixa eu falar um pouquinho, talvez as pessoas acabam identificando barreiras ou limitações dentro das infraestruturas diversas de nuvem pública. Por exemplo, imaginemos que nós temos aqui, nesse caso, uma conta na Azure, tá? na Microsoft Azure. Se você tiver 3 VNets, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que replicar a configuração de segurança, dos grupos de segurança, para cada uma dessas VNets. Se a gente fizer um comparativo com a AWS, como se fosse 3 VPCs distintos. Exatamente. Legal. Exatamente. Fazer um declaro para o pessoal que está assistindo a gente. Exato. Se você tem 3 VPCs, ou 5, agora imagina clientes que têm 50 VPCs, 100 VPCs. Você tem que sempre estar configurando isso manualmente. E aí, obviamente, chega um momento que escalar isso é um pesadelo. Então, o que você acaba fazendo? Acaba criando scripts, acaba buscando ferramentas para poder
digamos assim, bypassar essas limitações, né? Isso para essas nuvens. Agora, você imagina se a gente começa a adicionar outras contas. Então, imagina com 5 contas, com 10 contas. E essa configuração, ela não é sincronizada entre VPCs ou entre contas. Ela é cada conta, cada VPC é isolado. Então, você tem que fazer isso de forma que cada vez que você queira criar essas regras, você tem que fazer isso de uma maneira manual. Tá? Então, a ideia do NSX, o primeiro princípio do NSX Cloud é que você tenha um painel único. Tá? Então, você vai ter um único painel, uma única tela, onde você vai conseguir ver a Amazon, Azure, você vai conseguir ver quantos VNets ou quantos VPCs vocês têm, e vocês vão conseguir ter ideia, por exemplo, de quantas máquinas estão rodando, qual é o tipo de máquina, qual é o IP. Então, para inventário, a gente já tem um grande ganho aqui, porque não tem que ficar entrando em cada uma dessas nuvens para ter esse tipo de informação. Tá? E olhando aqui a tela, você acaba tendo o famoso single pane of glass. Aqui eu já estou vendo, só nessa tela que você está demonstrando para a gente, uma tela com todos os meus VPCs ali. Né? Exato. Perfeito, excelente. Exatamente. Então, por exemplo, e não só os VPCs, se eu tiver distintas contas, por exemplo, se vocês olharem aqui, eu tenho uma conta de developer, mas se eu tiver uma conta de produção, uma conta de marketing, uma conta do que seja, eu consigo também ter visibilidade dessas distintas contas aqui também. Tá? Excelente. Legal. Isso a ideia é dizer que não é somente para a Amazon, mas também para a Azure. Então você vai ter um painel unificado dessas, por exemplo, nesse primeiro momento, né, dessas duas nuvens. A gente está trabalhando com o Google Cloud também para fazer um onboard do Google Cloud e próximas nuvens que também estarem disponíveis. Mas basicamente a ideia aqui é que você consiga ter uma visualização. A gente vai ver um pouquinho live isso, mas ter uma visualização centralizada. Tá? Qual que é o outro ponto interessante? Aquele ponto que eu comentei com vocês, da limitação de escalabilidade, vocês podem imaginar, olha, só pela tela, a quantidade de regras que eu tenho que criar aqui, por exemplo, para um VPC ou para uma VNet. Tá? Agora, imagina essas limitações no sentido de que, para cada um desses grupos, existem um número máximo de regras, um número máximo de VPCs, de security group por VPC. Ou seja, cada um, é como se fosse uma escadinha, né? Você vai colocando um dentro do outro e, obviamente, tem que respeitar esses limites. Quando a gente começa a falar com o NSX Cloud, é como se você tivesse um overlay de segurança em cima dessa infraestrutura. Do mesmo jeito que a gente faz um overlay, que é o VXLAN, em cima do VLAN. Então, a gente extrapola a quantidade e as limitações, entre aspas, da rede física. Nesse caso aqui, obviamente, é a infraestrutura da Amazon. Então, imaginem que é um overlay em cima da infraestrutura da Amazon ou da Azure. Bom, e aí, aquilo que eu comentei com vocês, né? Se eu tenho o meu Software Defined Data Center on-prem, ou seja, no meu data center, ou se eu tenho as minhas VNets ou os meus VPCs nas nuvens, uma vez que eu defini esta política, eu criei esta política, e essa política, obviamente, eu vou criar lá no tab de Firewall do NSX. Uma vez que eu fizer isso, eu vou criar essa política, e essa política ela vai se propagar a esses distintos ambientes. A gente vai dar uma olhadinha e entender um pouco. Legal. Então, eu posso usar o NSX como o único centralizador de criar, ele vai lá no meu VPC, no meu VNet, ele cria aquilo por mim. Então, ele facilita também o trabalho do administrador do dia a dia. Excelente. Exato. E aí, o que é interessante aqui é aquilo que a gente comentou antes, né, Tárcio? Assim, é a questão de poder criar digamos assim, uma segurança de forma dinâmica, porque amanhã ou depois eu tenho mais uma máquina virtual aqui nesse ambiente, ou outra máquina virtual aqui nesse ambiente, eu, como administrador desse ambiente, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque eu estou respeitando o critério de membresia, né? O critério de membership. Ou seja, você criou uma regra para a app, independente lá tá na Amazon, na Azure, na Azure 2 ou em casa. Você criou para... Excelente isso. Exatamente. Outro ponto que é interessante é a questão a gente chama de real-time operation, né? Basicamente é o seguinte, como a gente, com o NSX, a gente já tem suporte a syslog, toda a parte de logar o que o firewall está fazendo, se ele está permitindo, se ele está negando, quem é os top source, top destination. O NSX ele já tem isso intrínseco dentro da plataforma. Agora a gente já começa a falar que um ambiente multi-cloud também vai suportar essa infraestrutura. Neste exemplo, vocês vão ver aqui a ferramenta chamada VMware Login Site, que é o login site da VMware. Mas basicamente você pode usar qualquer CIEM da sua escolha. Tá? Então, por exemplo, se você é um cliente que já tem Splunk, a ideia é que você use o Splunk que você tenha. Tá? Não é necessariamente o login site um único produto suportado. A parte de syslog é standard, não tem nada modificado.
Falando um pouquinho de Login Site, normalmente quando a gente tem um ambiente NSX dentro de casa, a gente já usa o Login Site. Eu preciso trocar esse Login Site ou esse Login Site que eu uso dentro de casa já vai conseguir coletar essas coisas também da cloud e jogar para dentro de casa? Ou eu tenho que ter Login Sites distintos? O mesmo Login Site já é capaz, porque o NSX é o mesmo do on-prem. É só uma extensão do on-prem para a nuvem. Mas basicamente é usar o mesmo Login Site que você já tem. E uma informação interessante, eu não sei se todos sabem, mas para que conheçam, quando o cliente ele adquire o NSX, ele automaticamente pode usufruir do Login Site sem comprar necessariamente o Login Site. Essa é uma maravilha total que eu estou usando isso há muito tempo, é uma feature muito legal. O interessante é que o Login Site ele é para o NSX ou para o vSphere. O que a gente acaba percebendo é que como os clientes acabam gostando, eles querem usar para outros recursos, por exemplo, servidor físico, para outras coisas, né? Daí, neste caso, é necessário adquirir o Login Site. Sim, porque ele acaba sendo, só reforçando, ele é disponível para você monitorar na X, mas se você quiser colocar plugin do vSAN, plugin de outras coisas, você acaba pagando a licença adicional, perfeito. Exato, é bom deixar isso claro, né? Exato. Outro ponto interessante, né? A gente conversa com os clientes, começa a explicar para eles o que o NSX Cloud faz, e os clientes falam, nossa, muito, muito legal, muito interessante, só que olha só, eu tenho ambientes, por exemplo, Test Dev, que é um VPC ou uma VNet, e esse ambiente, ele não pode ser totalmente gerenciado ou estar, digamos assim, conectado ao NSX. Então, eu quero ambientes que seja NSX Manager e ambientes que seja NSX Unmanaged. Existe sim essa opção, tá? Então, não é tudo ou nada. Você pode ter, por exemplo, de um VPC que tenha 100 máquinas virtuais ou 100 EC2 na Amazon, você pode dizer, eu só quero essas 50, eu só quero essas 20, que seja gerenciada pelo NSX. E, por exemplo, mais para frente, se você vai para um ambiente de produção, como esse ambiente aqui que a gente está falando, aí, neste momento, você consegue dizer, todas as máquinas têm que estar gerenciadas pelo NSX. Se, por acaso, uma dessas máquinas ela não está gerenciada pelo NSX, a gente tem um fail-safe, um mecanismo de fail-safe. O que é isso? Se essa máquina ela não está gerenciada pelo NSX, ela automaticamente entra numa zona de quarentena. Ou seja, ela não tem acesso a nenhum servidor dentro da infraestrutura da nuvem pública. Ela só pode acessar a internet, por exemplo. Tá? E o que quer dizer ser gerenciado pelo NSX ou não ser gerenciado pelo NSX? Basicamente, essa camada verde aqui que vocês estão vendo, que é um agente que a gente instala dentro do sistema operacional da máquina virtual. Dúvidas? Sim, tenho uma dúvida aqui. A gente está falando bastante dessa instalação desse agente, tá? E eu queria fazer uma divisão de águas para entender uma capacidade do NSX Cloud. Nós estamos falando da parte de segurança, de tags, que isso é excelente, que a gente pode fazer em grupos, mas quanto à parte de overlay, imagina aqui na minha casa, se existe no NSX Cloud a parte de overlay no que se entende a VXLAN, por exemplo, dentro de casa eu tenho uma rede 172, na Azure eu defini 172, na AWS eu decidi 192. Existe algum tipo de overlay que eu quero ter uma rede igual em todas as minhas clouds, ou ela é mais focada para segurança? Existe essa opção ou não? Esse é um use case que a gente está trabalhando. A gente está conversando com os clientes, entendendo a necessidade deles, mas no atual momento, a necessidade de segurança ela é muito maior, muito mais latente, e a prioridade dos clientes que a gente tem conversado, que já estão fazendo POC, porque normalmente os clientes que têm, por exemplo, Azure, Amazon, se eles vão estender redes com um ambiente on-prem, por exemplo, se você deixar um default gateway, imagina que você tem que buscar o default gateway num site on-prem, ou você tem que buscar um default gateway no Azure. Então, assim... Aí vai fazer o efeito hairpin, né? Então, justamente... Exato. Faria sentido mais para uma migração, mas não para um steady state de longo período, entendi? Exatamente. Exatamente. Então, por isso a gente está focando muito em segurança, é o que vocês vão ver, essa parte de segurança. E aí, como eu estava falando dessa questão do sistema operacional, a pergunta que normalmente vem dos clientes é, legal, entendi que vocês estão no sistema operacional. Por que vocês estão no sistema operacional? Porque a gente não consegue instalar nada no kernel do hypervisor da Amazon, ou no kernel do hypervisor da Azure. Então, a gente não consegue garantir, a gente não consegue criar nada dentro do hypervisor dessas empresas públicas. Então, a gente roda de forma nativa, a gente não muda nada no hypervisor, e esses são os sistemas operacionais que a gente suporta hoje, GA, nas infraestruturas virtualizadas, de nuvens virtualizadas. Obviamente, a gente tem conversado com os clientes, tem pedido feedback para entender desses clientes quais são os outros sistemas operacionais que a gente deve suportar. E aí, aqui só um detalhe, né? Só o Windows 2016, que está em Tech Preview, que deve sair agora na próxima versão
que a gente vai ter do NSX Cloud. Deixa eu falar um pouquinho da arquitetura. A arquitetura, aí como o Tarso estava comentando, né, e perguntando, eu acho que muitas das pessoas que estão assistindo talvez possam ter as mesmas dúvidas, né? Então, assim, basicamente, o plano de gerenciamento aqui que a gente olha é o quê? É o NSX Manager, e aí quem já tem NSX, quem já fez algum laboratório, uma POC, ou que tem o NSX em casa já conhece. O que é diferente é o quê? É o CSM, tá? Que é o Cloud Service Manager. Este cara, ou seja, uma máquina virtual que a gente faz o deploy, é o responsável por gerenciar as nuvens. Como a gente faz isso? Através de chamadas API. Então, a gente faz uma chamada API para a Amazon, a gente faz uma chamada API para a Azure, e todas essas APIs, elas se falam e elas conseguem buscar essas informações. Então, essa Quando você fala API, é o meu NSX Manager falando com a API da AWS Azure ou com a API dessa máquina virtual que está lá dentro? Exato. Essa máquina virtual, ela está no data center do cliente. Junto com o NSX caso, on-premise. On-premise, tá bom. Isso, on-prem, aqui, ó. NSX Data Center on-prem. Tudo isso que está aqui, ó, é on-prem. Tá legal. Okay? Dentro de casa. On-prem. Tá, esquece isso aqui. E o NSX Controller, a mesma coisa, responsável por toda a parte de control plane. A conexão do data center do cliente com a nuvem pode ser Direct Connect, Express Route ou VPNs, tá? Da maneira como já é feita hoje, né? A gente não muda nada. E aí, qual que é o fator interessante aqui? É o NSX Cloud Gateway, que é basicamente, para quem já conhece, já está trabalhando com NSX, é uma forma do NSX Edge. O que é esse NSX? É um cara que vai estar lá. Né? Exato. O que ele vai fazer? Ele vai fazer diferentes funções. Uma dessas funções é, por exemplo, fazer o push das regras, porque ele é o agente que está rodando dentro da nuvem. Então, ele vai fazer o push para o agente que está rodando dentro das máquinas virtuais. Ele vai ser o Local Control Plane dentro da nuvem Azure ou Amazon. Ele vai ser como se fosse um controller, tanto para segurança e para fazer o push para os agentes de cada um dele, né? Excelente. Exatamente. E a ideia no futuro é que esse Cloud Gateway, como a gente já conhece o NSX Edge, é que ele tenha também capacidade de fazer firewall de perímetro, load balance, VPN e assim por diante. Duas perguntas aqui rapidinho, que me chamou a atenção. Esse Cloud Gateway, ele é algo que está disponível no Marketplace das ambas clouds que eu vou lá e compro? E essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2, se ele já é automaticamente feito a instalação em alta disponibilidade. Duas máquinas virtuais, né, sendo ativo standby, como indo na linha do Edge. Sim, excelente pergunta. Essa máquina, ela não está disponível no Marketplace, ela é criada a partir do CSM. Tá bom. Vou mostrar para vocês, mas a ideia é que do CSM, você clique com o botão, você escolha as redes que você quer criar e ele faça o deploy dessa máquina. E aí, obviamente, você tem o checkbox, deploy em HA ou não HA. Porque provavelmente do Cloud Managed Services eu vou colocar minha API e meu usuário sem lá minha API key dentro da AWS e da Azure, dentro desse cara. Pra ele poder ir lá e criar uma máquina para mim. Provavelmente eu vou ter que fazer isso, né? Exato. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Me avisem se vocês estão na minha tela. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ainda não. Ainda não? Não, deixa eu ver. E uma última observação que eu vi, eu estou aqui NSX-T. Então só existe o Cloud, NSX Cloud para T, ou existe para V também? Essa é uma excelente pergunta. Na realidade, o NSX, ele é um produto que ele é ofertado como NSX. Então, isso até mesmo para os partners que estão assistindo, os clientes que estão ouvindo isso, o NSX é NSX. Não importa o que você vai usar. Quando você comprou o NSX, vamos dizer que você comprou, o NSX por CPU, por exemplo. Vamos dizer que você comprou 100 CPUs, ok? Se você comprou essas 100 CPUs, você pode usar 50 CPUs para o NSX-V e você pode usar 50 CPUs para o NSX-T, tá? Mas para responder diretamente a sua dúvida, todo que é NSX Cloud é com base no NSX-T. Então, mandatoriamente, eu tenho que ter o T dentro de casa para fazer isso funcionar. Você tem que ter, no mínimo, deixa eu mostrar para vocês, você tem que ter, no mínimo, o NSX Manager, o CSM e 3 controllers dentro de casa. Por exemplo, com 2 hosts, você já conseguiria gerenciar e ter todo esse ambiente que a gente está comentando disponível para gerenciar múltiplas nuvens. Perfeito, mas o NSX Manager que eu tenho que ter dentro de casa é o NSX Manager do T e não do V, correto? Exato. Tá bom, perfeito, matou a dúvida. Outra dúvida que eu acho que muita gente pode ter é se eu posso ter ambiente mix, né? Um ambiente mesclado entre V e T. Sim, você pode ter, por exemplo, o NSX-V com 10 clusters e o NSX-T com um cluster, e os dois falando no mesmo vCenter. Você também pode ter isso.
Entendido. Legal? Então deixa eu comentar uma novidade. Vocês estão vendo o slide? Estamos. Tá. Do Hands-on Labs, né? Isso. Deixa Perfeito, eu comentar com vocês aqui rapidinho. O NSX Cloud, ele tem um laboratório hoje disponível, hoje já, agora. Então, quem está vendo essa gravação, quem está assistindo ao vivo, quiser entrar, labs.hall.vmware.com, é só jogar no Google Hands-on Labs VMware, você vai achar o link. O número do laboratório é 1822. Então, o que você vai fazer aí? Você vai conseguir ter uma ideia de como funciona o NSX Cloud, uma ideia básica. No laboratório deste ano, que é o 1922, que é o que eu vou mostrar para vocês, como é que funciona isso, né? A VMware, ela sempre libera os laboratórios durante o VMworld. Só que algumas pessoas têm acesso, digamos assim, pré-release, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho esse acesso pré-release, e eu vou mostrar para vocês um ambiente com NSX Cloud. E o que é basicamente? A gente deu uma expandida nas capacidades do NSX Cloud, e a gente conseguiu trazer mais casos de uso para os clientes poderem testar, entender e ver. Por exemplo, um deles é a instalação do agente, esse agente que o Tarso estava comentando. Então, por exemplo, eu consigo instalar esse agente num laboratório, para eu ter uma ideia de quão difícil é, se é complicado, se não é, para ter uma ideia de como funciona isso. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês uma demonstração aqui bem básica. O que a gente tem aqui no ambiente? Eu tenho o NSX, deixa eu mostrar aqui. Então, como a gente estava comentando aí, né, o CSM. O que é o CSM? O CSM é onde eu vou ter a administração dos meus ambientes de nuvem. Tá? Então, é uma maquinazinha virtual. Tá? Só que aqui nessa máquina virtual, o que eu consigo já ver? Eu já consigo ver o ambiente da Amazon, eu consigo ver o ambiente da Azure. Olha só, eu tenho 3 instâncias aqui. A gente, na nuvem pública, muitas vezes não chama de máquina virtual, VM, chama de instância. E cada nuvem tem o seu padrão. Então, a gente quis deixar numa nomenclatura padrão que todos os clientes entendessem. Mas eu consigo ter isso, olha. Então, eu tenho uma conta na Azure, uma conta na Amazon, eu tenho um overview geral, um panorama, né? Por exemplo, na Amazon, eu tenho 15 regiões, eu tenho 15 VPCs. Bem provável que cada VPC esteja em uma região. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, nesses 15 VPCs, eu tenho uma visão aqui de todos esses VPCs. Eu posso fazer um filtro por região, eu posso fazer um filtro por conta, tá? E eu posso, por exemplo, se eu quiser, olhar as máquinas virtuais que eu tenho dentro desse ambiente. Tá? Tudo isso é muito mais simples de visualizar. Por exemplo, se eu quiser visualizar todos os meus VPCs, eu posso vir aqui, eu posso clicar, e eu posso ter uma visibilidade mais simples, mais dinâmica desses ambientes. Tá, ok? Não somente para a Amazon, mas também, obviamente, para a infraestrutura da Azure. Tá? O que é isso? Um VPC ou um VNet? Se a gente entra na Amazon, por exemplo, um VPC é como se eu tivesse um data center virtualizado rodando na infraestrutura da Amazon. Então, por exemplo, se eu entrar aqui e eu clicar VPC na console da Amazon, eu vou conseguir ver quais são os VPCs que eu tenho disponíveis no norte da Califórnia. Então, no norte da Califórnia eu tenho somente um VPC. Por quê? Porque em cada região eu tenho um VPC distinto. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do VPC. E, obviamente, aqui nesse ambiente, eu tenho uma máquina virtual rodando, que é uma máquina virtual de web, ou seja, meu front-end está rodando aqui. Se vocês olharem, olha só, eu tenho essa máquina, e como eu havia comentado com vocês, deixa eu dar uma diminuída no zoom aqui, para vocês enxergarem melhor, mas se vocês olharem, essa máquina, ela tem determinadas tags. Lembra que a gente comentou de tags de segurança no NSX? Olha só, eu tenho as tags aqui, ó, app name, app tier, nome, VPC, NSX network. Então, se eu vou na console do NSX, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, então a gente vai entrar na console do NSX, e eu vou mostrar para vocês que o NSX, ele consegue ler aquelas tags da infraestrutura da Amazon. Então ele acaba importando automaticamente nessa conversa de APIs que ele tem, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu vou aqui em Inventory, olham que a tela, para quem já conhece o NSX, é a tela do NSXT, já HTML5, sem flash, nada disso, né? Se eu olho aqui, por exemplo, máquinas virtuais, olha só, vamos ver máquina virtual, vamos ver a máquina virtual rodando na AWS. Vamos clicar aqui nessa maquinazinha. Eu consigo ver todas, tá? Eu consigo ver as minhas máquinas da infraestrutura da Amazon e dos outros ambientes. Mas olha só, olha que legal. Todas aquelas tags que eu vi já estão disponíveis aqui. Então, se a gente volta aqui na Amazon, ó, essas tags todas, o nome da aplicação, qual é o tipo de aplicação, o nome, que VPC que ela está, todas essas informações, elas são importadas e elas já estão aqui. E o que eu consigo fazer com isso? O legal é que quando a gente vai criar agrupamentos através do NSX, eu consigo, por exemplo, dizer que no meu agrupamento, eu vou ter o critério de dizer que aquelas determinadas tags
vão fazer parte da minha aplicação. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, web, esse aqui, web. Então eu consigo dizer aqui, olha só que legal, todas as máquinas virtuais que têm uma tag que é igual front-end e que o escopo seja igual nome, X, elas vão entrar dentro desse grupo. Então, se elas estão na Azure, se elas estão na AWS, na Google Cloud no futuro, ou em qualquer outra nuvem, elas vão entrar dentro desse grupo de segurança. E aqui eu consigo, por exemplo, ver todas as máquinas que pertencem a esse grupo, né? Nesse caso, eu tenho uma máquina na Azure e uma máquina na AWS. Legal? Os benefícios dos tags do NSX. Você tem uma tag e ele pegou lá, web, independente se está na Cloud A ou na Cloud B. Perfeito. Exatamente. Então, por exemplo, não importa se ela está no Cloud A, no Cloud B ou no meu data center privado, ela vai respeitar esses agrupamentos. E o que eu faço com esses agrupamentos? Eu venho na minha tabela de firewall e na minha tabela de firewall eu defino as minhas regras. Então, eu defino, por exemplo, qualquer um para front-end, N para as minhas máquinas virtuais que eu já conheço, que são aquelas duas máquinas virtuais, que são na Azure e na Amazon, que vão estar dentro desse grupo. Aplico a regra, mando logar e pronto. Se amanhã ou depois eu tenho mais 50 máquinas como essa característica, elas vão ser criadas, por exemplo, aqui na infraestrutura da Azure ou na infraestrutura da Amazon. Elas vão respeitar aquele standard que eu defini de tags. Então, por exemplo, a gente vai olhar aqui as tags. Olha só que legal. As tags aqui disponíveis. E respeitando essas tags, elas vão entrar diretamente nesse grupo e vão ter todas as suas regras criadas. Perfeito. E a mágica disso é justamente para proteger aquele cara lá de Shadow IT de Marketing que entra lá na AWS ou na Azure, cria a maquininha dele, e ele cria uma maquininha que não esteja chamada o nome web, você ainda pode fazer nessa regra, tipo assim, ou o nome web ou parte daquele VPC aplica essa regra, porque você pode proteger se o cara criar uma máquina lá com outro nome, você já consegue proteger também. Então essa é a vantagem da mágica aí que dá para fazer. Exatamente, é exatamente isso. Então, assim, agora você começa a ter uma visão mais holística dessas nuvens públicas, e como eu comentei contigo, por exemplo, uma vez que eu tenha um ambiente, por exemplo, com a Azure ou com a Amazon, o que eu tenho que fazer é vir aqui, por exemplo, né, nesse caso eu tenho uma VNet só. Essa VNet, ela tem um gateway. Lembra daquela parte do Edge que eu comentei, que é o Public Cloud Gateway? Então aqui Lembro. eu vejo que o gateway está gerenciado de 3 máquinas virtuais que eu tenho, 2 estão unmanaged e uma está gerenciada. Se eu quero saber quais são essas máquinas, eu posso clicar aqui e eu posso ver, olha só, eu tenho a Web 01, que está gerenciada pelo NSX, e eu tenho máquinas que não estão gerenciadas. Por exemplo, se eu venho aqui nessa VNet, eu tenho uma política de quarentena. Olha que ela está setada para off. Se eu vier aqui, por exemplo, e eu editar, se eu colocar ela para on, todas as máquinas dentro dessa VNet ou do VPC da Amazon que não possuem o agente instalado na máquina virtual, eles vão entrar como uma máquina em modo quarentena, ou seja, fora da cobertura, do gerenciamento e das regras de firewall do NSX. Então, ela estará bloqueada. Então, por isso que é legal que eu falei para vocês que a gente tem a capacidade de fazer misturado, né, uma mescla, ou tudo ou nada. Então, por exemplo, se eu olhar aqui nesse caso, aí eu vou ver que tem algumas máquinas, por exemplo, VPN, server ou rogue, que não estão sendo gerenciadas pelo NSX. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês um outro exemplo, que é o que você me perguntou do gateway, né? Então, por exemplo, eu tenho todas essas regiões, todas essas contas e todos esses VPCs aqui disponíveis. O que eu vou mostrar para vocês que foi a pergunta que o Tárcio fez. Como que eu crio um gateway? Então, basicamente, no meu caso, eu já tenho um compute VPC aqui, mas vamos supor que eu queira instalar um outro gateway, além desse, né? O que eu posso fazer é vir aqui, clicar no Deploy NSX Cloud Gateway. E aqui é onde a gente comentou, né? Você pode definir aonde você vai fazer, qual a availability zone, qual as redes, e fazer o deployment da máquina virtual na infraestrutura da Amazon ou da Azure. Olha só, ela está aqui, ó, aquele que a gente já fez. Ele faz uma chamada API e ele cria essa máquina virtual aqui dentro da infraestrutura da Amazon, ou, se a gente olhar, dentro da infraestrutura da Azure. Então, no caso aqui, eu tenho um Compute Gateway em cada uma dos VNets ou dos VPCs que eu tenho na minha infraestrutura. Então, é simplesmente dessa forma. Ou, por exemplo, se eu quiser fazer como eu comentei com vocês, né, se eu quiser criar HA, eu vou precisar do meu PenFile, que é a forma de acessar a infraestrutura as máquinas virtuais da Amazon, né? Não muda muito, mas se eu quiser fazer um HA, aqui na Availability Zone, eu vou ter um checkbox que eu vou dizer, eu quero em modo HA. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um deploy
de duas EC2, ou duas máquinas virtuais, duas instâncias em cada uma das nuvens, e conectadas em duas availability zones distintas. Se a gente olhar nesse caso, eu tenho uma máquina, essa máquina virtual está conectada somente em uma availability zone, mas a ideia é que você possa criar de forma, digamos assim, alta disponibilidade, que aí você vai poder conectar em mais de uma availability zone. Perfeito. Deixa eu só mostrar, para terminar aqui, deixa eu só mostrar para vocês o ambiente on-prem. Então, no ambiente on-prem aqui eu tenho o NSX Controller, o CSM, que é o Cloud Service Manager, o NSX Manager, alguns bancos de dados, alguma aplicação, que para funcionar essa aplicação específica aqui, que é o Plan Spotter, que é como se fosse uma aplicação da ANAC, né? Nesse caso aqui, como a gente está bloqueando tudo, ele não está funcionando, né? Porque aí o NSX já está aplicando as regras de microsegmentação. Bom, eu não sei se tem alguma dúvida mais aí, alguém deixar esses 5 últimos minutos aí para responder dúvidas, enfim. Dúvidas. Aqui, aonde a gente entra, se teria alguma conexão do NSX Cloud com o VeloCloud, que é o NSX by VeloCloud, né, que seria a optimização de comunicação entre sites. Eu poderia utilizar ele porque, por exemplo, aqui, querendo ou não, eu vou ter uma comunicação do meu on-premise com a Cloud 1 ou com a Cloud 2. Correto. Eu poderia usar o VeloCloud, porque quando você volta naquele slide que você fala assim, você pode conectar hoje com a AWS, ou Direct Connect, ou VPN, ou a forma como que for. Então, eu estou pensando que eu poderia colocar lá um VeloCloud em background para fazer conexão do meu on-prem com a AWS, por exemplo, para optimizar esse tráfego, e em cima disso ainda rodar o NSX Cloud. Eu acho que dá para usar os dois em conjunto, né? Sim, assim, não necessariamente o VeloCloud tem alguma relação. Não tem, mas ele pode ajudar, talvez, essa comunicação entre clouds ser mais rápida, né? Porque assim, a ideia do VeloCloud é você usar melhor digamos assim, os links que você tem no seu branch, ou seja, no seu, como que eu falo branch em português? Na sua loja. Na sua loja. Na sua filial, exato. Então, não é entre o data center seu e o data center da Azure. O VeloCloud, o grande benefício, mas não quer dizer que não possa ser usado. Tá bom. O grande benefício da VeloCloud é quando você tem vários branches aqui, várias filiais, e essas filiais conectam ao seu data center, ou essas filiais conectam à Amazon ou à Azure. Porque aí na localidade das filiais você pode começar a ter link mais baratos, em vez de MPLS, você pode ter internet, pode ter link 1, 2, que é muito mais barato, e aí ele tem esse benefício para chegar e você tem essa comunicação com o NSX Cloud que poderia fazer. Entendido, perfeito. Exato. E a questão que você estava comentando de marketplace, essas coisas, então, por exemplo, se a gente olha o marketplace da Amazon, ou se a gente olha o marketplace da Azure, aí aqui sim você vai começar a enxergar e a ver, por exemplo, o VeloCloud Edge. Então, o VeloCloud Edge é uma opção disponível para você criar uma infraestrutura. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. VeloCloud. Olha só que legal. Então, o VeloCloud, você consegue instalar o VeloCloud Edge dentro da Azure para conectar com quem? Não para conectar com o seu ambiente on-prem, mas para conectar com as suas filiais. E aí você vai ter o benefício que eu estava comentando com vocês de começar a usar melhor esses links, todo esse tráfego não necessariamente precisar passar pelo seu data center e coisa do tipo. Tá, perfeito. Eu tenho uma pergunta para a comunidade aqui, para o pessoal, né? Excelente que nós vamos ter Obrigado por trazer essa informação quente do forno para a gente, desse Hands-on Lab ali, tá? Mas eu queria ver se existe alguma forma de a gente, por mais que ele seja baseado services, né? Existe alguma versão, por exemplo, imagina que hoje dentro de casa eu tenho meu lab, estou estudando, tenho meu NSX, aí eu tenho a minha continha lá, free tier da AWS. Existe algum produto demo que eu posso testar e brincar sem gastar? Porque quando você fala que é serviço, para nós de comunidade, acaba ficando um pouco mais limitado, porque você tem que estar associado a uma enterprise, essa enterprise tem que topar comprar isso no marketplace, que relativamente, dependendo, pode ser caro para a gente poder. Então, a gente como comunidade, como até profissional, entender como isso funciona, a gente fica um pouco limitado, porque é diferente, por exemplo, uma das vantagens do VExpert que a gente tem licença, Not for Resale, para a gente estudar o NSX como Not for Resale. Mas acho que essa do NSX Cloud, a gente não tem nenhuma coisa que a gente poderia testar para o bom dar um lab ou fazer um webcast. Você vê alguma luz no final do túnel para a gente conseguir alguma coisa? Então, no primeiro momento, todos os parceiros VMware que têm licença NFR do NSX, eles podem baixar, sim, o NSX Data Center, e dentro do NSX Data Center, lá na parte de downloads, vocês vão ver lá, por exemplo, CSM, né?
e essas máquinas. E ele roda ali por 60 dias, como todos os outros produtos da VMware, né? Por 60 dias aí sem custo, né? Então você consegue brincar e Então, mexer legal. nele. Eu consigo, perfeito. Então, eu conseguiria baixar o CSM, que eu baixo lá do meu lado, instalo dentro de casa, mas imagina que eu tenho um outro lab de um colega, né, que eu poderia simular a minha AWS, ou que eu teria uma própria conta minha da AWS. Como que eu faria aquele deploy do gateway lá no remoto? Porque o CSM é algo local, né? Algo que eu posso pegar aqui e instalar dentro da minha casa ou dentro da minha localidade. Mas e a parte cloud? Como que fica essa parte lá? Ou esse agente também eu baixo ali na tela e poderia instalar numa maquininha lá e montar um cloud gateway daquele lado? Eu queria ver como que você... Não. tem mais alguma... Uma vez que você fez, imagina o seguinte, na sua casa, você fez o deploy de tudo isso aqui, certo? Tá bom, eu Foi na fiz sua deploy casa. lá. O que você precisa ter? Entre a sua casa e o ambiente da Azure ou da Amazon, você tem que ter uma conexão VPN entre esses dois ambientes. No nosso bom. caso aqui do laboratório do Hands-on Labs, a gente usa OpenVPN, mas você Tá pode legal. usar o que você quiser. Por que é importante isso? Porque você, por exemplo, precisa de algumas regrinhas. Por exemplo, o manual de como instalar o NSX está tudo disponível no site da VMware, tá? O Installation Guide, Administration Guide, mas basicamente você vai precisar de uma rede de gerência, você vai precisar de uma rede interna e uma rede externa. Essas redes, elas têm que estar disponíveis e, vamos dizer assim, com conectividade por essa VPN. Quando você tiver essa conectividade e você vier aqui no CSM e mandar fazer o deploy do Public Cloud Gateway, e ele tiver essa conectividade, ele vai criar essa máquina de forma automática. Agora, só que eu tenho que pagar lá, a minha conta eu tenho que pagar lá, né? Você como usuário do Free Tier, se você vai criar essa máquina virtual aqui na Amazon, você vai pagar. Porque ela não vai se encaixar nas características de um Free Tier. Por quê? Porque ele requer 3 interfaces de rede. E a máquina que suporta 3 interfaces de rede é uma das máquinas, uma das maiores da Amazon. Entendi. Não importa a quantidade de throughput, CPU e memória que você vai usar. Porque eu preciso das 3 redes abaixo, correto? Exatamente. Só para te confirmar, como a gente está com o ambiente vivo aqui, deixa eu ver como é que está o tamanho dessa aqui. E aí, olha só, olha o tamanhozinho dela. Ó. Eu não tô C4, vendo, ainda tá no... X-Large. C4 X-Large. Entendi. Olha só, C4 X-Large, ou seja, não é para qualquer bolso. O que eu ia recomendar para vocês é o seguinte, 2 coisas. Primeira, Hands-on Labs a partir do VMword, e a outra coisa, para quem quiser conhecer mais basicamente, pode acessar vcn.demo, acho que é isso, vcn.demo.com, deixa eu ver se é isso. Não, é vcn.vmware. É que eu acho que está dentro do Hands-on Labs. Acho que tem acesso à internet. Tá. VCN, demo. Deixa eu mostrar do meu computador, só para vocês verem. Então aqui, deixa eu... Só a última pergunta, se você me permitir, porque imagina que lá eu consigo pegar o CSM na versão de trial 60 dias, aí imagina que aquela ponte, que é a ponte da cloud, que é aquela máquina que você falou que tem 3 máquinas, ela poderia ser, por exemplo, o lab do Ricardo ou o lab meu aqui de casa, a gente poderia tentar fazer essa brincadeira entre lá, porque o CSM, teoricamente o CSM, ele teria que fazer o deploy, ele vai ter que fazer o deploy, ele vai ter que falar com a API, ou eu posso simplesmente chegar e subir esse cara lá manualmente? Eu queria entender já pro lado da comunidade, né? Pensando em comunidade. Se tem como eu subir lá do cloud emulando um laboratório on-premises, entendeu? Não, porque... eu entendi. Não, porque ele vai fazer as chamadas APIs dentro da infraestrutura da Amazon. Tá bom, então essas APIs são as que já estão mapeadas. Se você simular esse ambiente aqui, não vai funcionar, porque quando for fazer as APIs calls, não vai rolar, entendeu? Entendi, perfeito. Entendi a nossa limitação. Então, agora eu vou conseguir founding para fazer uma brincadeira dessa agora, para a gente poder testar e ouvir. Além da dica a grana que você vai ganhar aí, Tarsi, a gente já... quando eu tiver minha continha aqui, na próxima a gente já faz isso a live. O Tarsi vai disponibilizar a conta dele com Tarsi123 para toda a comunidade poder usar dentro da infraestrutura da Amazon. É isso aí, é só ser honesto e apagar depois, né? Exato. Só uma última pergunta aqui que a gente deixou. O Fernando Teixeira, ele pediu para você só comentar de novo sobre como funciona o licenciamento do Login Site. Quer ver, comentar a aquisição de licença do Login Site para quem já tem o NSX. Porque bem na hora que você estava falando, sumiu o áudio dele, só dá uma passada. Não, tranquilo. Acho que é bom esclarecer para todos, né? Quando você adquire o NSX, não importa qual a versão do NSX, porque o NSX tem diferentes versões, NSX Standard, Advanced,
Enterprise, Enterprise Plus, não importa qual a versão do NSX você adquire, você consegue usar o Log Insight para ser a sua ferramenta de análise de log. Então, você vai no NSX, você aponta o endereço IP do Log Insight e você pode usar um Log Insight que já tem a gente chama de Content Pack para o NSX, que já tem vários dashboards criados. Inclusive dashboards não só de Firewall, mas de VXLAN, de Load Balancing. E aí como é que é a regra para se utilizar, né? Você tem o NSX, você pode baixar, usar a conta que você usa para o NSX para baixar o Log Insight, mas você só vai poder gerenciar ou extrair logs, administrar logs dentro da plataforma do Log Insight para o que é NSX ou para o que é vCenter, vSphere, essas coisas. Se você quiser começar a monitorar vSAN ou a monitorar algum switch físico ou algum servidor físico, você precisa comprar a licença do Log Insight para monitorar esses outros dispositivos. Tá? Só uma dica, 2 dicas ali, se você me permitir, tá? Você falou assim, tá bom, entrei lá, baixei o Log Insight e a hora que eu fiz o deploy do OVA, a primeira coisa que ele me pede é o serial number. Gente, muito simples. Pega o serial number do NSX, está registrado no seu vCenter e coloca lá. Ele vai ativar. Muito simples o quanto. Então, na verdade, depois que você baixou o appliance do Log Insight, usa a licença do NSX para ativar o Log Insight, tá? Uma informação muito importante, muito crítica a isso, tá? Koga, corrija se eu estiver errado. Nosso direito de uso é para o NSX vCenter. Tarso, e se eu colocar o vSAN, vai funcionar? Vai. Vou colocar meu switch, vai funcionar? Vai. Mas você não estará compliance. Tá? Para você utilizar essas ferramentas e estar em compliance, você tem que adquirir os pacotes para vSAN, para switch e por demais, tá? Mas não é porque você achou... Então, assim, é muito importante você assim, coloquei a licença lá do NSX, ativou e eu posso sair colocando tudo? Pode, só que você vai estar não compliance. O compliance, lá no end user que você acessa, ali que não você abaixa, é para o NSX e para o vCenter. Correto. Se eu falei alguma coisa errada, me corrija, por favor. Não, tá correto, é isso mesmo. E se vocês tiverem mais dúvidas aí, nos avisem. E a gente, para quem já tem o NSX, se tiver com alguma dificuldade, deixa a gente saber. A gente vai ajudar vocês aí a usar o que é de direito de quem já comprou, né? Só para finalizar, então, se vocês vão lá, que eu comentei com vocês, no vcn.demo.com, vai abrir esse site. E nesse site aqui, você consegue, por exemplo, ter também uma ideia de como é que funciona, por exemplo, o NSX Cloud. Não só o NSX Cloud, né? Tem outras demos, mas, por exemplo, o NSX Cloud, e o legal é que é como se fosse um Hands-on Labs, porque vai te dando aqui, ó, tudo que você tem que fazer, vai te explicando, se você não quiser ver, mas é mais para ter uma ideia um pouco mais prática do que eu falei para vocês aqui hoje, tá? Então essa é a dica que eu queria deixar aí também para vocês. Bacana, eu vou colocar isso aí vai estar no post para o pessoal poder acessar. Legal. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aí ao Thiago pelo tempo. Agradeço todo mundo que ficou online aí com a gente. Se alguém tiver mais uma pergunta, última chance. Se não, depois só entrando em contato com o Thiago. Só acessar o Twitter dele que ele responde rapidinho. E é isso. Mais uma vez, obrigado. E a gente vou parar a transmissão aqui agora. Valeu, pessoal. Obrigado.